aí? Fazendo uma revisão rápida sobre nossa prova de amanhã e levando em consideração que nossa matéria é acumulativa, eu vou selecionar com vocês 2 tópicos que são as questões de maior ênfase na prova de dia 9 de agosto. Vamos falar primeiro sobre pirâmide, lembrando da seguinte situação. Primeiro, quais são os elementos que compõem uma pirâmide? Vocês têm que situar aqui como sendo aresta da base, aresta lateral. Esse pedaço é a apótema da pirâmide. Não se esqueçam que essa apótema da pirâmide, ela refere-se à altura da face. Então eu tenho aqui face triangular. A apótema da pirâmide é exatamente a altura da face. É a altura da pirâmide. Outro elemento de muito uso, o raio, distância do centro até a extremidade, e a apótema da base. Vamos enxergar a apótema da base aqui, ó. A apótema da base, distância do centro até o ponto médio do lado. Então aqui eu tenho a apótema da base. Caso a questão fale com vocês a respeito da apótema da pirâmide, está fazendo referência à altura da face. Nem precisa ter a expressão apótema da pirâmide. Caso apareça só a palavra apótema, está se referindo à apótema da pirâmide e não à apótema da base. As relações de área lateral, área da base, área total e volume. A área da base é a área do sólido do polígono situado na base, nesse caso é um quadrado. Poderíamos ter um triângulo equilátero, poderíamos ter uma pirâmide de base hexagonal. Não se esqueçam que a área da base é a área do polígono situado na base. A área lateral é a soma de todas as áreas das faces laterais. Para o cálculo da área lateral, em todos os casos, independente da base da pirâmide, vocês terão de calcular a área desse triângulo, que é um triângulo isósceles, uma vez que aqui é a aresta lateral e aqui a outra aresta lateral. No cálculo dessa área, vocês precisarão da apótema da pirâmide e da aresta da base. Então, lembrando que a área lateral vai ser o número de faces da pirâmide vezes a aresta da base vezes a altura sobre 2. A aresta da base, a altura é a apótema sobre 2. No caso do cálculo do volume, nós vamos precisar da altura da pirâmide. Então, volume é o produto entre a área da base vezes a altura sobre 3. Dividido por 3, por quê? Porque a partir de um prisma são constituídas 3 pirâmides. Então, não se esqueçam disso, daí a razão da divisão por 3. Outra coisa, na relação de área total, vocês terão a área da base, porque toda pirâmide só tem uma base, mais a área lateral, que a gente havia calculado anteriormente. Então, esse é um resumo rápido para que vocês, juntamente aí com o caderno e a apostila, consigam estabelecer as relações de pirâmide. Outra questão que tem na prova amanhã é a ideia de secção transversal de pirâmide. Não importa qual seja os dados cobrados na questão, mesmo que tenha sido dito a respeito do tronco da pirâmide. Tronco é essa parte de baixo após retirar da piramidezinha. Vocês vão anotar os dados da questão, que podem ser qualquer uma dentre as possibilidades aqui dentro de lados, e vão separar piramidezinha e piramidezona. Separei piramidezinha, separei piramidezona, eu estabeleço aqui dentro uma relação de semelhança. Suponhamos que eu tenha a altura da pequena e a aresta da base da pequena. Eu tenho a altura da grandona, a aresta da base da grandona. Então eu posso falar que a altura da pequena está para a altura da grandona, assim como a aresta da base da pequena está para a aresta da base da grandona. Essas relações são relações de comprimento, uma vez que a altura e a apótema são medidas de comprimento.
Caso vocês queiram associar medidas de comprimento com medidas de superfície, por exemplo, área, suponhamos que eu tivesse a área dessa pequena, a área da base dessa grandona. O que é que eu posso falar a respeito disso aqui agora? Eu vou falar que a área da base da maior está para a área da base da menor, o apóstrofo indicando a menor, assim como a altura da maior está para a altura da menor. Só que a área é medida de metro quadrado, medida de superfície. A altura é medida de comprimento, dada em metro. Então eu sou obrigada a elevar esse lado ao quadrado. E se eu estabelecer uma relação entre volume da maior está para o volume da menor, assim como a altura da maior está para a altura da menor, não se esqueçam que a referência de volume é metro cúbico e a referência de altura é metro. Então eu preciso elevar esse lado ao cubo. Ok? Outra coisa importante também de vocês se lembrarem é sobre o tetraedro. Tetraedro é uma pirâmide especial. E no tetraedro a gente tem tetra, 4, edro, face. Então eu tenho uma pirâmide que é formada por 4 triângulos equiláteros. Então é claro que a área da base dessa pirâmide vai ser L2 raiz de 3 sobre 4, porque é um triângulo equilátero. A área lateral vai ser 3 vezes L2 raiz de 3 sobre 4, porque nós temos 3 faces laterais. A área total, 4 vezes a área do triângulo equilátero. E o volume do mesmo modo, a área da base vezes a altura sobre 3. Em prismas, vocês vão voltar lá no caderno, porque o tempo nosso é um pouquinho curto, e vocês vão recapitular lá as ideias de prisma. Lembrem-se, área da base, área lateral, área total e volume do prisma, independente de qual seja a base. Área da base, área do polígono situado na base. Área lateral, a soma de todas as áreas das faces laterais. Então, nesse caso, nós temos 4 faces laterais. E área total seria a soma das 2 áreas da base, porque esse sólido tem 2 bases idênticas, mais a área lateral. O volume dos prismas é a área da base vezes altura. Outra coisa que é importantíssima de vocês também recordarem são as áreas dos principais polígonos. Então a gente conversou lá atrás sobre o triângulo equilátero. Vamos relembrar aqui rapidinho a área do hexágono, que vai ser 6 vezes L2 raiz de 3 sobre 4, porque no hexágono eu tenho 6 triângulos equiláteros, ok? Bom estudo, boa prova para todos, um beijo.